Olá, queridos, boa tarde, graça e paz da parte de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. E o título desta palavra é Vencendo as artimanhas do inimigo. Mateus capítulo 4 diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E respondeu ele, porém, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: Aos teus anjos darás ordem a teu respeito e te tomarão pelas mãos para que não te tropece em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse Jesus: Vá-te daqui, Satanás, porque está escrito: Ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Querido, entenda. Primeira coisa que você tem que entender nesta tarde: que para tudo há um propósito de Deus. Entenda que existe provação e tentação. Há uma diferença entre tentação e provação. Provação é de Deus e tentação é do diabo. Então entenda, a provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. E qual é o propósito da provação? O propósito da provação, Deus te prova para te amadurecer, para te aperfeiçoar, para te fazer crescer e se aproximar dele. Então esse é o propósito da provação. E qual é o propósito da tentação? A tentação, o propósito da tentação é mostrar a tua fidelidade a Deus. Porque é na tentação que Deus e que as pessoas e que o diabo sabe se você é fiel a Deus ou não. Se você serve a Deus ou não. Então o propósito da tentação é mostrar sua fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus ou não. Então entenda. Outra coisa que você precisa entender. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então se você está sendo tentado, você não está em pecado. Você só vai pecar se você ceder à tentação. Então entenda, a tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação. Porque até Jesus foi tentado. Mas qual foi o propósito que Deus permitiu de Jesus ser tentado pelo diabo? Entenda que Jesus tinha duas naturezas. Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus veio à Terra para mostrar Deus permitiu de Jesus ser tentado pelo diabo para mostrar à humanidade que é possível o homem e a mulher vencer a tentação. Então o propósito de Jesus ter sido tentado foi para duas coisas: para mostrar para a humanidade que é possível vencer o diabo e a tentação. E segundo, que até Jesus, na natureza humana, foi tentado para mostrar a sua fidelidade ao Pai. Para mostrar se de fato ele era fiel ao Pai e se ele iria obedecer ao Pai ou não. Então Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a tentação e Jesus mostrou que ele era fiel e obediente ao Pai. E segunda coisa que fez Jesus vencer a tentação e vencer o diabo foi que Jesus tinha um propósito. Então o que vai fazer você vencer a tentação e o diabo é o propósito na sua vida. Jesus desceu do céu com um propósito. Qual era o propósito de Jesus?
era morrer na cruz, era trazer a imagem e semelhança de volta, era resgatar a humanidade, era trazer o perdão e a salvação. Então esse era o propósito de Jesus, que Jesus veio à Terra para morrer por nós, para nos salvar, para nos resgatar, para trazer de volta a imagem e semelhança e para trazer a salvação. Então entenda, meu irmão, o que vai te fazer vencer a tentação e o diabo é você ter um propósito. E Deus colocou um propósito dentro do teu coração. Então a tentação e o diabo não pode ser maior e melhor do que o propósito que Deus colocou na tua vida, meu irmão. Então entenda, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que não veio tentação nenhuma sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado acima do que nós não podemos. Antes da tentação, Deus também nos dá o escape. Então Deus não deixa você ser tentado acima do que você não suporta e do que você não aguenta. E antes da tentação, Ele te dá o escape, meu irmão. Outra coisa que você precisa entender, que existe 3 inimigos do cristão: o diabo, o nosso eu, a nossa carne e o mundo. E para cada um há uma ordenança de Deus. Para o diabo, Deus manda a gente resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para o mundo, a Bíblia diz que aquele que torna amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Então, se você é amigo do mundo, você se constituiu inimigo de Deus. Terceiro, a carne. Só que para a carne, Deus já fala diferente. Foge dos prazeres da carne. Olha isso, interessante que para o diabo, Deus manda você resistir. Mas para a carne, Deus manda você fugir. Deus só vai mandar você fugir daquilo que é mais forte e maior do que você. Então o diabo não é maior e mais forte do que você. O que é mais forte do que você, o seu maior inimigo é a sua carne. Então para a carne tu tem que fugir, mas para o diabo tu tem que resistir. Então entenda, outra coisa, você precisa saber quais são as armas que você tem que utilizar contra o diabo e contra a tentação. Então entenda, a Bíblia diz que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e teve fome. Então entenda, o diabo só atacou Jesus quando Jesus teve fome. O diabo só atacou Jesus quando Jesus estava vulnerável. Quando Jesus estava sedento. Então ele veio de encontro à necessidade de Jesus, porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e sentiu fome. Quando Jesus sentiu fome, que o diabo atacou. Então entenda, o diabo só vai atacar quando você tiver fome, quando você estiver vulnerável. Então Jesus venceu o diabo. As 3 armas do diabo foi a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Só que a Bíblia diz que o mundo passa, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, meu irmão. Então vença essa tentação, vença o diabo, meu irmão, foge da carne, não seja amigo do mundo. Então entenda, meu irmão, mas quais são as 3 armas? O diabo usou 3 armas para derrubar Jesus: desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Mas Jesus usou 3 armas que venceu o diabo. As 3 armas que você vai vencer o diabo e vai vencer a tentação foi o que Jesus usou. Primeiro, jejum. Porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Segunda arma, Jesus tinha descido do monte. Oração, Jesus foi para o monte orar. E terceiro, palavra. Então as 3 armas que tu vai vencer o diabo é jejum, oração e palavra, meu irmão. Essas são as 3 armas que você vai vencer a tentação e o diabo. Então recebe essa palavra nesta tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entenda, meu irmão, que se Deus está permitindo você ser tentado é para mostrar a tua fidelidade, para ver se você é fiel a Ele e se você obedece a Ele.
Mas só que a Bíblia também diz que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque quando for aprovado, vai receber a coroa da vida, a qual Deus preparou para aqueles que o amam. Então vença essa tentação, vença o diabo, vença a carne, vença o mundo, que Deus vai te exaltar e vai te levar a patamares altos. Recebe essa palavra nesta tarde, que Deus te abençoe em nome de Jesus.